Meus irmãos, vamos responder mais uma da caixinha de perguntas dos stories aqui, amém? Diz assim o irmão ou a irmã: Só me frustro na vida amorosa. O que eu faço? O irmão ou a irmã tá falando aqui da vida sentimental. Então, eu quero deixar aqui alguns conselhos, né? Alguns conselhos daquilo que eu entendo da palavra e daquilo que de experiência de vida também, daquilo também que tenho visto, não só na minha vida, mas também na vida de pessoas ao meu redor. E muitas pessoas, infelizmente, elas têm se aprisionado a relacionamentos. O inimigo tem usado, inclusive, esse tipo de prisão, esse tipo de corrente para aprisionar pessoas, porque isso chega a ser até um tipo de idolatria, quando a gente começa a ficar tão dependente de uma pessoa, tão dependente de um outro ser humano, que a gente começa a achar aquilo mais importante ainda do que o próprio Deus. Então, a vida amorosa, a vida sentimental, ela depende de diversas coisas, porque a palavra diz que nós fomos feitos únicos, né? Apesar de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, a palavra também diz que nós, cada um, somos seres únicos, né? E Deus nos chama pelo nome. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele tem um plano para nossa vida, certo? Então Deus tem um plano para mim, ele deu um plano para você, planos diferentes, não são planos iguais, porque nós não somos iguais. A palavra também diz que Deus, ele conhece, os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados pelo Senhor, certo? O tamanho é o nível de conhecimento de Deus. Ele sonda nossos corações, ele conhece os nossos pensamentos. Então Deus, ele nos conhece por inteiro, sabe? Coisas que a gente não sabe a respeito de nós mesmos, Deus conhece, certo? Muitas coisas que nós passamos, às vezes, no nosso nascimento, na nossa infância, coisas que nós nem lembramos mais. Deus, ele se lembra, Deus, ele sabe o motivo. Ele sabe o motivo de toda a ferida, de toda a frustração, de tudo aquilo que a gente passa. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer que quando se escolhe uma pessoa para se viver junto, né? Porque a palavra diz que o homem e a mulher, quando se unem, são uma só carne, né? O marido, o homem deixa os seus pais para ir morar com a sua esposa, e a esposa deixa os seus pais para ir morar com o marido, certo? Para ter uma vida, uma comunhão, correto? Então precisa ser escolhido muito bem antes, precisa ser analisado muito bem antes. E para isso serve o namoro e serve o noivado. Na verdade, o noivado já o pré-casamento, né? Então seria mais no tempo do namoro que as pessoas elas precisam se conhecer, elas precisam entender o defeito da outra, o que aquela pessoa, se os defeitos da outra pessoa com que você está convivendo, você não consegue conviver com aqueles defeitos, você não aceita aquilo, muito provavelmente depois que você casar, aquilo não vai melhorar. Muito pelo contrário, tende até a piorar, né? Tente se manter a mesma coisa. A pessoa, a personalidade da pessoa não vai mudar, certo? A família, por exemplo, né? O seu sogro, a sua sogra, eles não vão mudar. Você não vai poder fazer com que o teu cônjuge mude de família. A família vai vir também junto para dentro do casamento. Então, tem diversas questões que fazem com que as pessoas se sintam frustradas na vida amorosa. Só que eu creio nisso, sabe? Muitas pessoas falam que não, mas eu creio que Deus, ele escolhe sim pessoas para se unirem, porque Deus, eu creio que ele une propósitos e não pessoas. Então, se você orar, e se você colocar nas mãos de Deus, falar, Senhor, eu quero, Senhor, um varão, uma varoa valorosa, valoroso para minha vida, uma pessoa que me complete, não que seja igual a mim, porque nunca vai ser igual, mas que me complete, que vá fazer parte do meu propósito,
que vai fazer parte do plano que o Senhor tem para minha vida, entendeu? Eu quero essa pessoa, Senhor. Faça com que eu conheça essa pessoa, que essa pessoa chegue até mim. Então coloca nas mãos de Deus, porque eu creio que foi Deus que escolheu e que deu Rebeca para Isaac, né? Foi Deus que deu Sara para Abraão e tantos outros casamentos assim foram assim colocados assim por Deus, sabe? Foram coisas preciosas, porque a palavra diz que a nossa esposa ela é algo precioso, né, para o marido, é algo de muito valor, e assim o marido para a esposa para o marido. Então a gente precisa ver que isso não é o fator principal da nossa vida, não é o que faz com que nós estejamos vivos, não é o que faz com que a gente esteja motivado, com que a gente acorde todos os dias. Não, esse lugar é o lugar de Deus, ele está acima de todas as coisas, né? Abaixo de Deus, sim, aí sim vem a nossa família, aí sim vem a nossa esposa, vem os nossos filhos, né? E abaixo da nossa família, né, muitos colocam ao contrário e acabam se machucando, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Ele esteja acima. Em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, o nosso ministério, né? Aquilo que nós fazemos pela obra de Deus. Porque não adianta você ter a tua casa destruída, o teu casamento destruído, o teu relacionamento destruído, a tua família destruída, e você ser um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande pastor, um grande missionário, um grande levita, ou seja o que for, né? E está vivendo uma vida destroçada, uma vida destruída. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja realmente completo em todas as áreas da nossa vida. Na área sentimental, na área financeira, no ministério, em todas as áreas, certo? Então a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente se relaciona. Por exemplo, uma outra questão que é muito frequente é pessoas que se colocam um jugo desigual. Uma pessoa que é cristã, que quer porque quer se relacionar com uma pessoa que não tem vida com Deus, que ainda não se encontrou com o Senhor, e ela acha que por causa desse relacionamento, essa pessoa ela vai se converter, e essa pessoa ela vai realmente se encontrar com Deus, e muitas vezes isso não acontece, algumas vezes isso não acontece. Outras vezes, realmente Deus está usando, mas nem sempre é assim. Então você precisa se preservar, você precisa entender que o seu coração ele tem que ser dado para uma pessoa que realmente você entende que aquela pessoa tem aquelas qualidades. Todas as pessoas vão ter defeitos, mas os defeitos daquela pessoa precisam ser defeitos que você consiga lidar, né? E as qualidades daquela pessoa são qualidades que você realmente admira muito, certo? Então aí sim o amor ele vai prevalecer, a união, a harmonia, a fidelidade, a lealdade, a amizade, o companheirismo, tudo isso, certo? Vai muito além da vida sexual, muito além das aparências, se é bonito, se é feio, se é bonita, se é feia. Muito além disso, sabe? Porque a beleza, Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele enxerga o nosso coração. E a gente tem que ter isso de Deus na hora que a gente vai escolher o parceiro ou a parceira que vai caminhar conosco toda a vida. Porque Deus diz na sua palavra que essa união ela é uma união eterna, né? Ela não pode ser quebrada por qualquer coisa. Existem somente pontos assim muito exagerados de coisas que podem acontecer para essa união ter um sentido de ser quebrada, certo? Porque Deus ele sim, ele abomina o divórcio. A partir do momento que uma união é consagrada por ele, Deus ele não é um Deus de separar famílias, de colocar filhos separados dos pais, marido separado da esposa. Não, muito pelo contrário. Deus ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus de pegar o que está quebrado e consertar, e reconstruir, e restaurar. Tá bom? Então eu espero ter... Assim, é um tema muito, muito, muito extenso. Que requereria a gente ficar falando aqui durante horas a respeito desse tema, mas conforme as perguntas forem surgindo, a gente vai respondendo, tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma, respondendo dessa forma. Deus abençoe.